Esse vídeo é referente à segunda avaliação da disciplina de Geopolítica 1 do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal de Goiás. Grupo formado por Cássio, Keila e Alana. Vamos falar sobre a trajetória do autor clássico Rudolf Kellen. Rudolf Kellen foi um cientista político, sociólogo e jurista que organizou o pensamento estratégico no período da virada do século XIX para o século XX. Rudolf Kellen nasceu na Suécia em 1864 e faleceu em 1922. Rudolf Kellen ingressou na Universidade de Uppsala em 1880 e se tornou PhD em Ciências Políticas em 1891. Foi professor assistente até 1893 na mesma universidade. Tornou-se professor da Universidade de Gotemburgo em 1901, permanecendo até 1916, e conciliou com a universidade a sua carreira política, já que era membro do parlamento da Câmara Sueca entre 1905 e 1908, no seu primeiro mandato, e no segundo mandato entre 1911 e 1917. Rudolf Kellen teve uma formação luterana, advinda do seu pai, um pároco da cidade de Torso. Tendo nascido e crescido em um contexto de modernização sueca, fruto da Revolução Industrial e sobre o regime do Reino da Suécia e Noruega, sua formação em ciências políticas foi determinante para a sua posição política mais conservadora, uma vez que seus estudos seguiam a linha da interpretação do caráter jurídico constitucional do Estado. Durante os 11 anos em Uppsala, se tornou PhD em Ciências Políticas e em 1891. Ao se formar, foi contratado pela mesma universidade como professor assistente na área de Ciência Política e Geografia entre os anos de 1890 e 1893. Posteriormente, foi professor de Teoria do Estado na Universidade de Gotemburgo, de 1901 a 1916. Como tinha pouca experiência na área de geografia, Rudolf Kellen buscou intensificar os seus estudos e, dessa maneira, começou a ministrar palestras sobre questões contemporâneas, as quais incitavam a pesquisa na área de geografia. Como também foi colunista e comentarista do jornal conservador sueco, intitulado Diário Sueco, em tradução livre, as análises que publicavam ajudaram a pesquisar sobre a política conjuntural nacional e internacional. Assim, a aproximação dessas duas áreas do conhecimento, política e geografia, juntamente com o acompanhamento das notícias políticas conjunturais do seu país, foi crucial para marcar os estudos tanto na dimensão geográfica quanto na política. Daí o termo, cunhado mais tarde de geopolítica, não se tratava, no entanto, de juntar política com geografia, mas de dar um novo olhar para a política, de modo a concebê-la em decorrência das condições geográficas. A busca pela interpretação dos rumos da política mundial, tendo as grandes potências como principais atores do rearranjo político, foi uma das forças motrizes para o seu pensamento sobre a geopolítica pudesse se desenvolver. Uma das importantes premissas que Rudolf Kellen defende é compreender o Estado como um organismo vivo, ou, conforme o título do seu livro menciona, como uma forma de vida, seja enquanto a uma forma orgânica ou uma analogia a um organismo. Para que Rudolf Kellen pudesse sustentar essa ideia, a leitura de obras de alguns pensadores teve suas respectivas contribuições para a construção do seu conceito de geopolítica, bem como a concepção de Estado.
Assim, Rudolf Kellen foi bastante influenciado pelos pensadores geógrafos alemão Karl Ritchie, Frederic Hassel e o francês Vital Delablache. Outra área importante sobre a qual Rudolf Kellen se debruçou era a biologia, sobretudo do naturalista britânico Charles Darwin. A sua obra A Origem das Espécies, de 1859, que ocasionou numa série de desdobramentos, sobretudo o darwinismo social. A ideia de organicidade, portanto, permeará os estudos dos geógrafos posteriores a seu pensamento, especialmente para Rudolf Kellen, embora o autor tenha se baseado na geografia política de Hatzel. O sociólogo sueco tratava uma inovação entre a última e a geografia política, ao incorporar o componente da política à relação terra e vida. Como ciência política, ela, a geopolítica, tem sempre em vista o Estado como uma unidade e contribui para o entendimento de sua natureza, enquanto a geografia política estuda a Terra como sede de comunidades humanas em relação a seus outros atributos. Alguns acontecimentos marcantes nesse período que podem ter influenciado o pensamento de Rudolf Kellen foi a assinatura da Entente Cordial entre França e Reino Unido em 1904, estabelecendo a paz entre os dois países, o estabelecimento do voto feminino na Holanda em 1906, acontecimento inédito na Europa, elegendo mulheres como deputadas do parlamento no ano seguinte, a revolta dos camponeses na Romênia em 1907, entre os insatisfeitos com a má distribuição de terras, a proclamação da República de Portugal em 1910, crise de Agadir, onde a Alemanha e a França pretendiam dominar a mesma região da África em 1911, gerando conflito entre esses dois países, a assinatura de Constantinopla em 1913, o início da Primeira Guerra Mundial em 1914, a independência da Alemanha em relação à Rússia em 1917, o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918, a assinatura do Tratado de Versalhes em 1919, a primeira Assembleia da Liga das Nações Unidas em 1920. Sabemos que Rudolf Kellen foi o responsável pela criação do termo geopolítica. A origem da palavra geopolítica está associada ao desenvolvimento de um pensamento político escandinavo. O termo nasce na Suécia, porém a discussão ganha peso entre outros países, a partir de um contexto histórico de disputas territoriais, não só na região escandinava, mas também em escala mundial, momento em que a história era marcada por grandes transformações políticas, econômicas e culturais. O termo geopolítica ganha plena notoriedade a partir dos desdobramentos da Primeira Guerra Mundial, pautando as estratégias dos estados na reformulação de suas políticas a partir de definições espaciais, sobretudo das grandes potências. Dois dos grandes países que passaram a utilizar amplamente o conceito foi Alemanha e Itália, e pautaram suas políticas no nazismo e fascismo, respectivamente. Desta maneira, a geopolítica, enquanto definição conceitual, passou a ser utilizada pelos acadêmicos de modo a compreender a relação entre a lógica de poder dos estados a partir da demarcação de territórios e as características geográficas, aos quais esses atores dispunham, pelos estadistas, uma vez que lhes assegurou uma primazia política, econômica e militar, por meio da expansão da estratégia do poder territorial. O conceito, portanto, passou a chamar a atenção, pois sua amplitude tornou-se fundamental para a história,
uma vez que sua inserção às vésperas das guerras mundiais permitiu inovar as estratégias políticas dos estados e, portanto, a lógica do poder implementada neste novo contexto do século XX. Aprofundando então na origem do termo geopolítica, esse termo aparece pela primeira vez em um artigo em 1899, em uma revista sueca de tradição conservadora. O artigo sobre as fronteiras da Suécia, intitulado Estudos sobre os limites políticos da Suécia, escrito por Rudolf Kellen, que buscou lapidar uma nova área do conhecimento no campo da geografia. No entanto, apesar de Rudolf Kellen ter apresentado o conceito no final do século XIX, ele somente o discutirá melhor em 1916, no seu livro Estado como Forma de Vida. Neste livro, Rudolf Kellen denomina a geopolítica como o estudo do Estado como organismo geográfico, isto é, como um fenômeno localizado em certo espaço da Terra. Logo, do Estado como país, como território, como região, ou mais, caracteristicamente como um domínio político. Seu objeto não é o estudo geográfico do país, no que se refere à geografia física ou à geografia humana, mas exclusivamente ao território como organização política. Além de sua atuação no campo acadêmico, Rudolf Kellen se tornou um importante jurista e político. Sua trajetória política também o ajudou a disseminar o conceito da geopolítica. Durante os anos de 1905 a 1908 e durante 1911 e 1917, cumpriu 2 mandatos como membro da Câmara do Parlamento Sueco, com ideias conservadoras, sobretudo em relação à política nacional sueca. A aproximação com questões da política da Suécia o influenciou de modo a se posicionar suas ideias a partir de um prisma nacionalista. Em meados do século XIX, a Suécia travou uma disputa com a Noruega, de modo que a união política entre Noruega e Suécia estabelecida foram contestada pela primeira vez. Rudolf Kellen defendia a primazia da Suécia e sua preocupação excessivamente nacionalista fez com que o jurista sueco escrevesse diversos livros que discutiam a estratégia sueca frente aos outros países. Rudolf Kellen afunda nos estudos interdisciplinares entre a ciência política e geografia, uma análise mais profunda sobre a região escandinava, sobretudo na interpretação do papel da Suécia nas articulações políticas e reformulações da região. Em muitos dos seus escritos, o autor menciona a Suécia como um país estratégico para a região nórdica, uma vez que os seus atributos geográficos permitiam se proteger contra as ameaças provenientes de outros países, especialmente da Rússia, considerada como uma grande potência rival, seja por extensão territorial considerável, seja por suas posições políticas expansionistas. Neste contexto, Rudolf Kellen desenvolverá uma leitura favorável quanto à aproximação estratégica com a Alemanha, que mais tarde seria o caminho aberto para ideias que pudessem ser disseminadas em um âmbito mundial a partir de um caráter expansionista e hegemônico. Muito da construção de suas obras manifestava uma forte influência alemã, a qual mais tarde foi um dos principais pilares para a estratégia da Alemanha para a definição da política estratégica das 2 guerras mundiais, enquanto que a Suécia tentava permanecer neutra durante os conflitos. Deste modo, a notoriedade do pensamento de Rudolf Kellen aparecerá de forma mais contundente fora do território sueco, apesar de uma boa parte dos seus estudos enaltecerem a autonomia de seu país de origem. Como observado, a pluralidade disciplinar em que Rudolf Kellen baseou seus estudos
lhe proporcionou uma abrangência analítica. A influência entre filosofia, história, biologia e geografia permitiu ao autor encontrar bases para a organicidade de sua definição de Estado, em que mesmo parece quase como uma unidade possuidora de um corpo, o território, e a alma, a nação. Rudolf Kellen, a trabalhar com esse conceito de Estado, buscou reconstruir os fatores que o compõem, como grupos sociais, territórios e recursos naturais. Tal como um organismo, também possui suas necessidades expressadas por meio de seu caráter expansionista. Assim, um Estado não possui uma política expansionista porque deseja, mas porque necessita. Trata-se, portanto, de uma condição determinística, ao passo que o Estado, para se tornar forte, é obrigado, por natureza, a ser expansivo. Assim, concluímos nossas considerações sobre Rudolf Kellen, esse elemento importantíssimo para a construção da geopolítica. O grupo agradece a todos pela atenção.